Gourmet, nós vamos aprender a fazer um moussezinho de limão. Um mousse maravilhoso. Você que não gosta aí de sobremesa muito doce, limãozinho, ó, dá aquela cortada no doce. Aquele mousse fica bem cítrico, bem gostosinho. E muito fácil, olha aqui. Apenas uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e um suquinho de 2 limões para ir, depende do tamanho do seu limão, beleza? De 2 a 3 limões. Mais nada, nosso amiguinho aqui, nosso liquidificador que faz a gente sambar aqui bastante. E ó, maravilhoso. Então, vamos aqui, primeiramente, colocar aqui para dentro o nosso creme de leite, que a nossa, aqui em Portugal fala as natas, né? Uma latinha de leite condensado. E a latinha vocês guardam aí que daqui a pouco seus filhos vêm aqui já na cozinha. Certeza que vão pedir a latinha. Pai, me dá a latinha pra me lamber, tá bem? Quantas vezes você já não pediu pra sua mãe, né? A latinha pra você lamber. Então guarda a latinha, tá bem? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai bater primeiramente nossas natas e o nosso leite condensado, tá bem? Depois que isso aqui estiver envolvido, a gente vai colocando o limão aos pouquinhos, tá bom? Aos pouquinhos não, pode colocar já de uma vez, tá bem? Mas não entra o limão agora, primeiro a gente envolve isso aqui, depois que entra o limão. Então, coloca a música aí pra gente dançar um pouquinho, entendeu? Vai! Vai, 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 tchadananana, tchadananana, tchadananana. Então galera, depois disso aqui tudo envolvido, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o nosso limão, vamos ligar o liquidificador de novo e vamos jogar o nosso limão aqui batendo junto com o nosso leite condensado e as nossas natas, tá bem? Vamos deixar ele bater legal. Na hora que o limão entrar aqui, vai dar uma treta geral, entendeu? Porque vai começar a dar uma engrossada, porque o limão vai entrar no meio dos três ali, vai começar aquela brincadeira e já tá pronto. Eu vou fazer isso aqui agora e daqui a pouco vou mostrar pra vocês de perto o empratamento disso aqui, beleza? Então, vamos bater mais um pouquinho e já ir colocando o sumo do limão. Vamos lá. Vai, 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 tchadananana. Nossa, o bagulho tá vivo, mano. E galera, já tá. É o seguinte, vou fazer o empratamento e vou mostrar pra vocês de perto essa maravilha aqui, beleza? Vai pra geladeira, pra ir por volta de 2 a 3 horinhas, tem que estar servindo bem friozinho. E meu, já tá. Vou levar pra geladeira agora e vou mostrar pra vocês de perto como ficou essa maravilha, beleza? Então, bora lá comigo pra gente ver essa maravilha. Venha! Tá aí, galera, o nosso mousse delicioso. Uma sugestão pra vocês aí, ó, é tirar a polpa do limão de dentro toda e colocar o nosso mousse lá dentro. Uma sugestão aí de apresentação pra vocês aí, ó, deliciosa. Você que quiser impressionar alguém aí, ó, fica muito bonito e o sabor fica a mesma coisa, delicioso, que agora a gente vai saber agora, nesse exato momento, que eu vou experimentar esse mousse delicioso de limão, beleza? Então, vamos lá então, galera, experimentar essa maravilha de mousse. Vamos lá! Então, galera, é o seguinte, antes de experimentar essa maravilha aqui, vocês já sabem, agradecer a vocês do fundo do coração por estar compartilhando os vídeos, por estar dando like aqui no YouTube, por estar, dando like lá no Facebook. Muito obrigado mesmo. Você que não é subscrito aqui no canal, subscreva, não custa nada, é só dar aqui um subscrever aí embaixo aqui, plumba, já está subscrito e você vai receber todas as receitas na sua caixa de correio, beleza? E você quiser curtir minha página no Facebook, tá aqui embaixo também o link, que é Fê Gourmet, lá no Facebook, coloca lá Fê Gourmet, que já vai aparecer lá todas as receitas maravilhosas também, beleza? Então, vamos experimentar essa maravilha desse mousse de limão que está delicioso. Já dei uma provada na colher ali, aquela colher, o restinho que fica na colher lá, eu já dei uma experimentada, mas agora eu vou experimentar oficialmente aqui, gravado, beleza? Então, bora lá então experimentar essa maravilha. Nossa, olha isso, ó. Falar de boca cheia é muito bom. E é isso aí, galera. Muito obrigado por continuar comigo aqui até agora. Um grande abraço pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Fê Gourmet, temperando o mundo pra você. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau!